Às 7h10, então, pessoal, comecei oficialmente nossa aula aqui. Boa noite para todo mundo. Vou espelhar minha tela aqui, agora conforme o resto do pessoal vai entrando. Na última aula, então, nós falamos sobre geradores, né? Qual é o princípio de funcionamento de um gerador, né? Não o funcionamento em si, porque isso a gente vê lá em máquinas motores, como é o aspecto mecânico, né? Nós estamos falando do aspecto elétrico, a disciplina de eletricidade, tá? E a gente viu o aspecto de funcionamento elétrico. Então, todo gerador tem como princípio de funcionamento pegar algum tipo de energia e transformar em energia elétrica, né? Nós vimos a equação geral do gerador, então, que é a tensão real do gerador, ela é igual a E, que é a tensão eletromotriz, menos a resistência vezes a corrente, tá? Por que a gente tem aquela força eletromotriz? Porque aquela ali é a tensão ideal, a de projeto, tá? A gente chama ela de força eletromotriz justamente porque ela foi projetada para atuar sobre aquele equipamento. Só que a gente sabe que na prática a gente tem perdas, tá? Então, na realidade, a gente tem dois tipos de tensão, a tensão ideal e a tensão real. Como que a gente calcula essa tensão real de um gerador? A partir daquela equação, né? A gente pega a ideal e desconsidera as perdas. O aspecto das perdas, né? Opa, deixa o Charles entrar aqui. É nada mais do que o R vezes I, a resistência interna vezes a corrente que passa por ele. Nós falamos sobre a curva característica de um gerador, né? Eu vou ter um gráfico de tensão e corrente, tensão, né, na coordenada Y e corrente na coordenada X. Todo gerador vai vir com um gráfico e os seus valores, né? Qual é a ideia do gráfico? Existem dois tipos de meios para a gente manusear o gráfico, ou de forma visual ou de forma literal. O que é isso? Se a gente tem o gráfico, tá? A ideia do gráfico é juntar o gráfico do gerador com o receptor, né? Se eu tenho um gerador na minha empresa, ele vai estar ligado a outro equipamento. Provavelmente esse outro equipamento são receptores, tá? O que são receptores? Todo equipamento que pega energia elétrica e transforma em outro tipo de energia. Pode ser mecânica, pode ser luminosa, pode ser térmica, tá? Então, a ideia é conectar um receptor a um gerador. Mas qual valores de tensão e de corrente eles vão trabalhar? Como que a gente vai saber qual o valor que a gente vai botar para eles trabalharem de tensão e de corrente para terem um melhor desempenho, tá? Todo equipamento vem um limite de tensão, de 0 até 100, digamos assim, né? E também um limite de corrente. Digamos que o nosso gerador tem um limite de tensão de até 100 volts e um limite de corrente de até 50 amperes, tá? Beleza. Vamos pegar um receptor bem parecido, com os limites são o mesmo, tá? O limite de tensão é 100 e o limite de corrente é 50, tá? Então, eu posso trabalhar nessa margem com eles. Quando eles têm limites diferentes, eu não posso passar o limite de cada um. Por exemplo, se o meu receptor tivesse um limite de tensão de até 150 volts, mas o meu gerador tem um limite de até 100, o máximo que eu posso trabalhar é com esse 100, eu não posso passar o limite de nenhum, tá? Não importa se o limite de tensão ou de corrente do meu receptor é super alto, se o do meu gerador não é, tá? Se o meu gerador é 100, não importa se meu receptor aguenta uma tensão de 200, eu só posso usar até no máximo 100, senão não vai funcionar, tá? Mas ainda que eu esteja dentro das minhas margens de funcionamento, com geradores e receptores com limites iguais, né, de até 100 volts e 50 amperes. Tá, o André aqui. Tá? Posso usar qualquer valor de tensão
entre 0 e 100. E posso usar qualquer valor de tensão entre 0 e 50. Qualquer valores que vocês usarem dentro dos limites vai funcionar, tá? Com certeza vai funcionar e nada vai queimar. Mas existe um valor específico que a minha ligação tem uma maior desenvoltura, uma maior potencial, tá? Então, se eu ligar nesse meu limite, né? Liguei a minha tensão em 90 volts e a minha corrente em 40 amperes. Vai funcionar? Vai, mas pode ser que ele não tenha o melhor desempenho assim. Existe um jeito da gente achar os valores específicos de tensão e de corrente para eles trabalharem da melhor maneira possível. Tanto o gerador trabalhar da melhor maneira possível, ter o seu maior rendimento, quanto, paralelamente, o receptor também trabalhar da melhor maneira possível, tá? Uma maneira é a visual, quando eu tenho os dois gráficos. Eu literalmente boto um gráfico em cima do outro, tá? E vai ter um ponto exato que vai se cruzar, o gráfico de um gerador com o gráfico do receptor. Vai ser um ponto, né? Todo ponto em um gráfico é lido em dois valores, né? O gráfico é de tensão e corrente. Eu vou pegar aquele ponto e vou ler o valor de tensão que eu vou usar e o valor de corrente que eu vou usar. Esse é o meio visual, é o mais fácil, tá? Mas por que a gente não aprende só ele? Porque tanto o gerador quanto o receptor vai vir com um gráfico em uma escala diferente, né? Quando não é o mesmo fabricante, o gráfico do gerador vem numa escala e o do receptor vem em outra. Se eles não estão exatamente na mesma escala, eu não posso botar um na frente do outro, né? Então eu tenho que fazer pelo meio litoral, a partir dos cálculos, tá? Que é isso que a gente vai aprender. Normalmente, quando são do mesmo fabricante, já vem bonitinho, a gente só cruza eles, mas, né, normalmente não é. Então a gente precisa aprender a fazer a partir do cálculo. Então nós vimos o gráfico lá do gerador, né? Entendemos mais ou menos como é que é o gráfico, se chama gráfico característico, porque ele sempre vai ter aquela cara. Sempre vai ser um ponto que a gente pode chamar de P1 na coordenada exatamente em cima da coordenada de tensão, outro ponto exatamente em cima da coordenada de corrente e uma reta que vai cruzar esses pontos. Às vezes a reta é mais inclinadinha, às vezes ela é um pouquinho mais realmente reta, menor ou maior, mas como característica, se vocês olharem, dá para ver nitidamente qual é o gráfico do gerador com o gráfico do receptor. Nós fizemos esse primeiro exercício aqui. Agora vamos entrar nos receptores. Só deixa eu ver o que a escola me mandou aqui. Segunda chamada a gente vê depois. Vou ampliar aqui. Bom, aqui falamos, né, sobre o gerador e vamos falar sobre o receptor, tá? Todo receptor também, né, tem uma entrada para conexão de tensão, tá? A gente pode dizer que todo receptor é algo bem parecido com um gerador, né? O que o gerador faz? Um gerador de uma usina eólica. Tenho lá o meu gerador eólico, né, a minha torre, vai ter uma força mecânica através do vento. Essa força mecânica vai ser transformada em energia elétrica. Isso é o meu gerador. Só que a gente sabe que... Espera aí que eu não consigo enxergar quem está tentando entrar. Usuário, não sei quem é. Tá? Só que a gente sabe que existe uma perda. Nem toda energia mecânica que eu consegui captar está, de fato, se transformando em energia elétrica, né? Existe uma perda no meio do caminho no gerador. No receptor, é exatamente a mesma coisa, tá? Como, por exemplo, o motor elétrico. O que o motor elétrico faz? Ele recebe energia elétrica e transforma em energia mecânica, né? Move algo. O ideal seria que tudo de energia elétrica se transformasse em mecânica, mas isso não acontece, a gente tem as perdas no meio do caminho, né? Principalmente por efeito Joule, pelo aquecimento do equipamento, tá? Se vocês olharem aqui, essa é a representação de um receptor. Ele é muito parecido. Ele vai ter a fonte, tá? O traço maior e o traço menor. A gente viu isso lá no início da disciplina.
Qualquer fonte de tensão, seja uma pilha, uma bateria, tá? É representado por um traço maior e um traço menor. O traço maior é sempre o polo positivo, tá? E o tracinho menor é sempre o polo negativo. Neste exemplo aqui, o tracinho menor ele é mais espesso, mais grossinho, mas isso não é uma norma, tá? De desenho. A única norma de desenho que diz que os traços têm que ser visivelmente de tamanhos diferentes, um mais comprido e um mais curtinho. O mais comprido, polo positivo, e o mais curtinho, polo negativo. Sempre, tá, gente? Independente do circuito. Tenho, então, a minha fonte de tensão e logo aqui eu tenho uma resistência. De novo, a resistência não é que vai existir dentro do equipamento, de fato, uma resistência, não tem sentido. A resistência é a representação das perdas que o equipamento perdeu, tá? Como se aquela resistência ali representasse a perda, então a gente visualmente bota ela. Lá eu tinha o quê? A tensão, né, gerada, o meu U, tensão gerada. Agora, a minha tensão é recebida pelo gerador, tá? É a mesma tensão, gente. A gente está falando de nomes diferentes porque a gente estava falando de geradores. Então, é tensão gerada, tá? E agora, o U aqui é tensão recebida pelo gerador, mas é exatamente a mesma. Imaginem que aqui eu tenho o meu gerador, tá? Sai uma tensão por ele. Eu conectei o meu receptor exatamente na saída do meu gerador. Então, eu estou dando dois nomes para o mesmo elemento, né? A tensão de saída do gerador é a mesma tensão de entrada do receptor, tá? É só tensão. Agora eu vou ter o E', tá? Que é esse apóstolo aqui em cima. Por que que no receptor se chama E', tá? Porque o gerador, ele tem uma força eletromotriz, porque é ele quem gera a eletricidade, tá? Então, todo elemento que gera eletricidade é chamado de força eletromotriz. Todo elemento que recebe energia elétrica é chamado de força contra-eletromotriz, tá? Aí sim é diferente, é o meu E'. O meu R vai ser R', tá? Porque também R'? Para eu entender que é a resistência que meu receptor tem. O meu R normal é a resistência do gerador e o meu Rzinho é a resistência do receptor. E I é a corrente que percorre o receptor, tá? Como eles estão exatamente conectados, um gerador conectado num receptor, tá? A tensão real entre os dois é a mesma, né? Sai de um e entra no outro. A corrente elétrica também é exatamente a mesma, né? A corrente percorre o circuito. Ora passa dentro do gerador, ora passa dentro do receptor, é a mesma. O que vai mudar, tá? Apenas a força, o E, que um é a força eletromotriz e no outro, força contra-eletromotriz. E a resistência, né? Cada um tem a sua resistência interna. Do mesmo jeito que existe uma equação geral, tá? Para o gerador, nós temos uma equação geral para o receptor. E ela é essa daí, tá? Também bem parecida. Então, por favor, anotem. Equação geral do receptor. Equação geral do receptor, tá? U igual a E, não, não tá ligado. Só que agora é mais, tá? Mais R' vezes I. Lá no gerador era E menos R vezes I. E agora é mais, tá? No receptor é positivo aquele sinal ali. Dá para fazer assim, tipo... E o E tem o apóstolo para se diferenciar, né? Do E do gerador. E o R tem o apóstolo
para se diferenciar da resistência do gerador. Por que que o U e o I não têm o apóstolo, a linha ali em cima? Porque é a mesma, exatamente o mesmo valor. Então, a gente não precisa diferenciar eles. Do mesmo jeito que a gente tem uma curva característica do gerador, tá? Nós temos uma curva característica do receptor, tá? Que é esta daqui. Então, vou pedir para que vocês anotem. Curva característica do receptor. Tá? E anotem o desenho do receptor, tá? Só as coordenadas e a reta em vermelho aqui, tá? Esse delta U, delta I e esse triângulozinho aqui não precisa. Só as coordenadas, tá? A coordenada em U aqui, a coordenada em I e o traço propriamente dito. Repararam que a curva do receptor ela é assim, né? E vocês tinham desenhado a curva do gerador. Como é que era a curva do gerador? Era assim. Por isso que a gente faz literalmente o cruzamento entre as linhas. Eu vou ter a do gerador assim. Se eu sobrepor o desenho da curva do receptor, vai ser assim. Não vai ter um ponto exato do cruzamento entre esses dois. Este ponto, tá? Eu vou fazer a leitura de corrente e a leitura da tensão de forma visual e tiro os valores, tá? Quando os dois gráficos estão na mesma escala. Se um está grande e outro pequeno, eu não consigo fazer visual, mas eu consigo fazer com os cálculos, tá? E do lado, anotem aí, R', a resistência interna do receptor, né? R' é igual a delta U sobre delta I. Delta é o triângulozinho aqui, ó. Todo delta em qualquer equação, tá? Significa diferença. Se é delta U, então é diferença de tensão. Se é delta I, é diferença de corrente. Sempre que tem o símbolozinho do triângulo, delta, é a diferença, tá? Delta T, diferença de tempo. Natália, tem como repetir? Delta U sobre delta I? R' é igual a delta U sobre delta I. Delta U é a diferença de tensão. Tá. E delta I é a diferença de corrente. Ok, obrigado. Vou passando, tá? Em geral eu pergunto, gente, mas sempre que eu passar o slide, caso vocês estejam copiando aí, vocês me gritam, eu volto, tá? Bom, aqui. Do mesmo jeito que nós tínhamos as potências lá no gerador, a gente tem as potências no receptor, tá? A equação é diferente, mas a ideia é a mesma, né? Porque se a gente parar para pensar, todo equipamento mecânico que existe está classificado em gerador ou receptor, tá? Todo tipo de equipamento mecânico ou é um gerador ou é um receptor, né? Na maioria dos casos, os equipamentos são geradores ou receptores? Geradores. Receptores. Receptores, porque quase tudo hoje em dia a gente liga na tomada e ele funciona. Então quer dizer que ele recebe corrente elétrica e transforma em outro tipo de energia. Existem muitos geradores, existem, né? Só que se a gente parar para pensar em outros equipamentos,
tanto industrial quanto doméstico, hoje tudo, né, a gente liga na tomada para utilizar. Como que a gente utiliza? Independente do equipamento. Se ligou na tomada, ou seja, o recebimento é de energia elétrica para transformar em outro tipo de energia, trabalho, é um receptor. Só quem gera, quem faz a energia elétrica, que é um gerador. Vou pedir para vocês anotarem essas três aqui, ó, do lado. PU, PT e PD, tá? De novo, PU é a potência dissipada. Desculpa, PU é a potência útil. Aquela potência que, de fato, a gente pode usar no equipamento, né? Que é o quanto ela nos fornece de potência. Potência PD, tá? Potência dissipada é aquela potência que a gente perdeu, tá? Que a gente, no processo de funcionamento, a gente perdeu. E PT, potência total, tá? É a potência ideal. É o somatório da potência útil mais a dissipada. No equipamento, normalmente vem PT, né? Um valor de potência, mas aquela potência é a ideal, aquela que o equipamento diz que faz, tá? Mas todo equipamento tem um rendimento menor que 100, né? Equipamentos mecânicos, então a gente tem que considerar o rendimento para ver qual é a potência real, a potência útil. Na nomenclatura, a gente chama de potência útil, tá? Porque é o que a gente pode usar, mas é a mesma coisa que potência real. E o rendimento, né? Rendimento, anotem, rendimento PU sobre PT. Mas o rendimento é aquilo que a gente conversou, tá? Para qualquer matéria, para qualquer equipamento, a equação do rendimento é sempre útil sobre total, ou seja, aquilo que de fato eu tenho sobre aquilo que eu deveria ter, né? Que eu projetei para ter no equipamento. Rendimento PU sobre PT. Dado? Então, vamos fazer um segundo exercício aqui. Agora sobre receptores. Bom, eu Vamos tenho... voltar ali, Natália, que eu estava copiando ainda. Sim. Por favor. Obrigado. Deu, obrigado. Perfeito. Eu tenho um motor, né, CC, ou seja, motor de corrente contínua em funcionamento com uma força eletromotriz de 90 volts, tá? Então, o meu E, linha, é 90 volts. E uma resistência interna de 5 ohms. Este motor é ligado a uma rede de 110 volts, tá? Se ele ligado à rede, então quer dizer qual é a tensão real deste equipamento? É os 110 volts, tá? Por quê? A força contra eletromotriz dele é 90%, aquilo que ele foi projetado, né? Só que ele está ligado a uma rede. Ali diz rede, mas o que a gente pode entender como rede? Um gerador, né? Da onde está vindo essa energia, não interessa, mas com certeza de um gerador. A rede de energia elétrica que a gente usa é fornecida, a rede em si é só o transporte, mas ela transporta a corrente gerada a partir de um gerador em algum lugar, tá? Então, sempre que vier assim, a força contra-eletromotriz, o E é os meus 90 volts. Ligado a uma rede de 110 volts, então a minha tensão, o valor de U mesmo, é os 110 volts. Determine a corrente que circula, né, dentro deste meu motor de corrente contínua, a potência útil, a potência total e a potência dissipada deste motor, bem como o seu rendimento.
tá? Então, vamos lá para o nosso quadro. Vou abrir aqui uma página. Tem como voltar um pouquinho para copiar ali, que eu estou terminando de copiar? Deixa eu ampliar. Oi. Neste desenho, ó, ele ligou o meu motor de CC, né? O motor de corrente contínua. O que é isso? É um motor elétrico. Ele pega energia elétrica e transforma, né, em energia mecânica. Percebam que aqui é a representação do meu motor, ó. O E', meus 90 volts, né? O meu R', a resistência interna deste motor, né? O traçado ali que representaria a carcaça do motor, como um todo, né? O polo positivo e o polo negativo. Ele está ligado a uma fonte, sempre vai estar ligado a uma fonte, né? Um gerador. No caso, essa fonte é a rede elétrica, e a rede elétrica vale 110 volts, então a tensão real é 110 volts, tá? Em geral, para a gente calcular a corrente que circula dentro dos receptores, quando a gente quer calcular a corrente que circula, né, dentro do nosso equipamento, o que a gente pode fazer? Se ele está ligado à rede, se ele não está ligado a um gerador próprio, tá? É muito comum a gente ligar o equipamento, né, na rede. São alguns equipamentos que são ligados em geradores próprios, né, dentro da fábrica, dentro da indústria lá. Normalmente é ligado à rede. Se é ligado à rede, ele tem uma facilidade para nós que a gente sabe quanto vale a rede, né? Ou vai ser 110, ou vai ser 220, tá? Dependendo da empresa, às vezes consegue uma tensão maior, né? 400, pouco, tá? Mas a gente sabe este valor. Então, a gente consegue o valor da tensão direto pela rede. E aí, como que a gente calcularia a corrente que circula no nosso equipamento? A partir de um exercício parecido como esse. Vamos desenvolver agora. Eu dei mais uma olhada lá, dá para fazer assim. Por que é importante essa classificação gente? Voltando isso, quando a gente tem um equipamento, classificação, dizer se ele é um gerador ou um receptor, tá? Porque isso muda alguns aspectos do nosso entendimento aqui. Quando a gente estava falando de geradores lá, o que eu conversei com você? O gerador, ele vai vir, né, ou no manual ou na placa metálica que vem aqui anexado nele, o valor, né, da força eletromotriz, do E dele, né? Vai vir ali um valor. E o que eu comentei com vocês? Como que a gente vai saber a tensão real dele, caso não venha? Vai vir sempre, né, a força contra a eletromotriz, vai vir ali o meu E. Mas caso eu queira saber o U, né, a tensão real, o que eu posso fazer? Posso medir,
né, na saída do gerador, nos polos ali, a minha tensão real. Isso a gente faz no gerador, porque ele tem, né, a tensão que ele deveria produzir, foi projetado para isso, e a tensão que de fato ele produz, que a gente mede na saída dos polos, né? Isso no gerador. No receptor, tá? A gente não precisa medir a tensão real. Normalmente a tensão real a gente já sabe de cara, porque ele está ligado a uma rede, e a gente sempre sabe o valor, né, da rede em que ele está ligado. A gente só não sabe nos casos que nós temos o gerador e ele está, o gerador próprio nosso, né, da empresa, conectado ao receptor. Então, a gente vai ter que medir na saída do gerador ali. Mas, caso contrário, caso ele seja ligado na rede, a gente sabe o valor da tensão real. E aí, na placa do equipamento, por exemplo, no motor ali, tá? No motor de corrente contínua, motor elétrico, na placa ali, vai dizer o valor da força contra a eletromotriz, tá? Tem duas opções também. Vir um único valor, como eu falei para vocês, se vir um único valor, esse valor é o da força contra a eletromotriz. Se vir dois valores, tá? É o valor da força da contra a eletromotriz, o E, e o valor do U, tá? Que coincidentemente é o valor da rede que ele pode ser ligado, né? Se eu tenho ali, se já viesse descrito no meu equipamento, numa placa, nesse meu motor de corrente contínua, dois valores de tensão, de 90 e 110. 110 é o do valor que da rede que ele pode ser ligado, então não posso ligar no 220, tá? E se vier só um valor, é da força contra a eletromotriz. E sempre vai ter que vir algum valor em ohm. Se no final diz ohm, tá? É a resistência interna. No gerador também. Pode não dizer na placa resistência interna. Normalmente nunca vem. Por isso que eu incomodo vocês bastante com as unidades, tá? Porque a gente fala tal coisa é tantos ohms, tá? Mas nas placas não dizem o que é. Só vem os valores perdidos. E como que a gente interpreta os valores perdidos? Tá? A partir das unidades. Se é algo que no final tem ohm, só pode ser a resistência daquele equipamento. Se no final é volt, só pode ser a tensão. Que tensão? Vamos analisar quantas tem, né? Se só vem uma, se vem duas, mas só pode ser tensão. Se no final tiver um W, é o valor da potência daquele equipamento. De novo, potência real ou ideal. Se vier duas, uma é a real, outra é ideal. Tá? Como é que eu identifico a potência real e a potência ideal, né? Se vier dois valores, de uma maneira bem rápida e fácil. Se vem 500 watts e 450 watts, quem é quem? A real é 500. A 500 a real. A real é 500? Uma é 500 e a outra é 250. Desculpa, 450, falei. A ideal não seria a que vem do projeto? A ideal é 500, né? É a que ele foi projetado para fazer. Ideal. Aqui é a real 500, 450. A real é os 450, né? Porque a gente sabe que ele sempre vai fornecer menos, né, do que ele diz que fornece. Às vezes não é uma coisa tão gritante, tá, gente? É pouco. Se for um motor com 98% de eficiência, motores pequenininhos, a gente tem isso. Então, não vai ser uma coisa tão gritante. Vai ser 500 e 495. Mas, ainda assim, a menor é sempre a real. Não existe a possibilidade de eu comprar um motor para ter uma potência de 450 e aí eu vou lá e meço e ele está me promovendo 460. Nunca, tá? A real é sempre o valor menor do que a ideal, tá? Vou falar sempre Depois que ele aquece. Oi? Ainda mais depois de um tempo trabalhando, ele aquece e perde mais potência. Mais ainda, tá? Por que a gente precisa calcular essas potências? Justamente por isso que tu falou, tá? Essa potência real e ideal que vem descrita, né? Que a gente também pode entender como uma eficiência, ou seja, se o meu motor ele tem uma potência ideal, só um valor de potência ali, de 500 watts, e a
o rendimento dele é 80%. Quanto no máximo realmente ele vai me fornecer? Perguntinha do Enem agora essa. E a potência dele é 500 watts, né? A ideal, mas o meu rendimento do motor diz lá que é 80%. Na verdade, quanto no máximo ele vai me fornecer? 400. 400? Tá? Então, a gente pode interpretar pelo rendimento também. Só que isso, gente, é com equipamento novo, né? Claro que depende do equipamento, vai dizer lá nas garantias do equipamento que ele vai ter esse rendimento por 5 anos, por 10 anos, por 2 anos, depende do equipamento e depende da qualidade da garantia, tá? E aí, ele funciona assim. Só que a gente não pode achar que se diz isso lá na placa do equipamento, que o rendimento é de 95% e o equipamento tem 10 anos. Não vai chegar nesses 95%, tá? Conforme vai passando o tempo, ele vai perdendo rendimento. Isso é natural, tá? Por isso que a gente precisa saber calcular. Por quê? Quando a gente comprou, ele servia para 95% de rendimento. Ótimo, tá? Só que ele já é antigo. Às vezes o meu motor está com rendimento tão baixo, simplesmente não compensa o que eu estou gastando com ele de energia. Compensa comprar outro, tá? E é vocês que vão ter essa sensibilidade de calcular e analisar isso. Porque acontece muito, tá, gente? A gente tem equipamento, mas a gente tem, então não vamos comprar outro. Aí a gente vai lá e calcula a potência dele. Quanto ele está gastando para produzir? Ele está gastando muito para produzir. Daqui a pouco, quanto ele está gastando, compensa comprar outro novo, né? Que com certeza vai vir com uma eficiência maior, tá? No final, a gente junta tudo isso para fazer esse tipo de análise. Quando o motor já está muito antigo, já rolou muita manutenção, se o rendimento está muito baixo, tá? Está gastando muita energia. A fatura de energia elétrica vem muito alta, né? E aí compensaria comprar outro. Daqui a pouco, em 2, 3 meses, tu comprou um novo. No segundo, no terceiro mês, tu está economizando dinheiro, né? Então, é assim que a gente vai calculando. Vamos fazer esse exercício aqui. Aqui, tá? Vou botar os nossos dados aqui. Anotei aqui separadamente. Ele nos falou que a força contra eletromotriz, ou seja, Elinha, é igual a 90 volts. Coloquei esse 90. Tomei vergonha na cara, gente. Comprei uma caneta para fazer os cálculos com vocês no lugar do mouse, porque no mouse não é difícil. Não julguem minhas letras aqui, porque eu faço com o mouse, né? E agora eu encomendei uma caneta para ver se fica melhor para vocês visualizarem aqui. Vamos ver se vai chegar. Minha força contra a eletromotriz é 90 volts. A minha resistência interna, lembrando que do receptor, a minha resistência interna é R'. É de 5 amperes. Desculpa, 5 ohms. E ele está ligado a uma rede, né, de 110 volts. Se ele está ligado a uma rede, a tensão real dele é a que ele pega da rede. Eu estou ligando numa rede de 110, a tensão real que circula sobre ele é 110 ou 220. Então, o meu U direto, né, é os meus 110 volts. Ele quer saber a corrente, né, a corrente do meu equipamento, que circula no meu equipamento. Como é que a gente descobre a corrente dele, tá? Daqui a pouco, a gente precisa do valor da corrente. Vou mostrar por quê. Então, agora eu vou usar a equação característica do receptor, tá? A equação característica do receptor é uma equação que é, digamos que mais conveniente guardado que a equação do gerador, porque quase todos os equipamentos na empresa são receptores, tá? E aí a gente consegue
calcular de forma fácil a corrente que está circulando neste equipamento. Por quê? O valor da tensão real, que está ligado na rede, a gente sabe. Resistência interna e força contra a eletromotriz sempre tem que vir no equipamento. Em termos de motores, são dados que sempre vai vir ali na placa do motor. Então, a gente... Ô, Natália. Oi. O E ali é, no caso, o real, né? O ideal. Tá, mas o ideal não era o máximo, 110, que tinha falado aquela hora? Lá em geradores. Ah, em geradores. Geradores, tá? Boa observação. Não copiem isso, tá, gente? É invertido, então, quando é receptor. Como que a gente sabe? Não copiem. Como é que é a equação do gerador? Tá, vou botar aqui do lado, depois apago. Tensão é igual a força eletromotriz menos R vezes I, né? Então, a minha tensão ideal é sempre maior, e aí eu vou subtrair as perdas, tá? A equação do receptor, U igual a E mais R vezes I. Muda esse sinal. Ah, quer dizer que ele não tem perdas internas? Tem, mas quer dizer que quem absorve essas perdas internas foi lá o gerador. Então, o meu valor de força contra a eletromotriz é sempre menor que a tensão real. Ele absorve, tá? O que faz diferença é este sinal aqui, tá? Mas potência é a mesma coisa para os dois, tá? Potência, a maior é sempre a ideal e a real é menor, tá? Vamos voltar aqui. Julgando isso daí, o que a gente pode avaliar na prática, né? Quando a gente tem um gerador e vier 2 valores de tensão, o maior é o ideal e o menor é o real, tá? No receptor, tá, gente? No receptor, se vir 2 valores, é o contrário. O valor maior é o real e o valor menor é o ideal, tá? Mas é muito difícil vir, muito difícil. E, em geral, nos receptores vai vir um único valor, e este único valor é a força contra a eletromotriz, tá? Não quis entrar nessa lógica, porque é mais uma coisa para vocês decorarem, e é muito difícil acontecer. Normalmente só vem um valor, esse valor é o da força contra a eletromotriz, que a gente vai usar. Então, é menos E', menos R' vezes a corrente. O que eu quero descobrir é a corrente que passa pelo meu motor ali de corrente contínua. Vamos analisar os dados. A tensão é o que está ligado à rede, então eu tenho. A força contra a eletromotriz vai vir ali na minha placa do equipamento e a minha resistência interna também, né? Tem que me atentar ao que está em volt, é a força contra a eletromotriz, e o que está em... Será que o colega está pedindo? Não aparece para mim. Não, o colega não está conseguindo entrar, mas não apareceu a solicitação. Natália. Oi. Ali não é sinal de mais em vez de menos? Mais aqui. Mais. Estamos falando do receptor. Tá? E eu quero a corrente que circula dentro do meu equipamento. Meu valor de tensão eu tenho 110. Meu valor de força contra a eletromotriz eu tenho 90. Mais a minha resistência interna, que eu tenho 5 ohms, que multiplica a minha corrente. Tá? A gente só precisa jogar matematicamente. Quando a gente fala de geradores e receptores, todo o conhecimento está em entender como funciona, porque as equações não são difíceis, tá? Parecido lá com os circuitos, né? Temos uma para paralelo e outra para série. Calcular não é difícil.
O difícil é o entender a situação ali. Tenho que isolar a minha corrente aqui. Então, primeiro, né, eu vou sumir com esses 90. Vou passar lá para o outro lado para deixar isolada a minha corrente. Se é 90 positivo de um lado, quando passa para o outro lado, passa com sinal negativo. Igual a 5 vezes I. Natália. Oi, só um minutinho, deixa eu arrumar aqui. Aí é 110, né? (110 menos 90, 20. Igual a 5 vezes I. 5 está multiplicando I, vai passar para o outro lado dividindo. Esse aqui vai passar dividindo. Só vou mudar de lado, né? Porque a gente deixa sempre a constante, a incógnita, no lado esquerdo. 20 dividido por 5. Dividido por 5, 4. Então, achei o meu valor de corrente. Corrente, 4 amperes. Tá, gente? Então, de forma prática, eu consigo descobrir a corrente que está circulando no meu equipamento, tá? Em geral, a gente tem um equipamento, a gente liga ele a uma rede, tá? E ele vai funcionar. Por que a gente quer descobrir a corrente que passa pelo equipamento, tá? Em geral, se o equipamento está funcionando, não surge essa dúvida. Ah, quero saber a corrente que está passando naquele equipamento. Essa dúvida surge quando a gente quer mudar de rede, né? Se a gente tem uma rede de 110 e quer passar para 220, como que a gente sabe se o equipamento suporta ou não, se diz ali, tá? A partir do valor da corrente dele. Vai vir os limites de corrente do meu equipamento. Posso calcular a corrente na rede 110 e achar o valor. Posso calcular a corrente e posso calcular na rede 220 e achar a corrente, tá? Ver se esses valores estão dentro do meu limite. Ou, dependendo do caso, às vezes eu simplesmente quero saber, né, o valor da corrente que passa por aquele equipamento. Então, vou ter o valor da rede, força contra eletromotriz e resistência interna, eu vou ter a partir, né, da especificação do meu equipamento e jogo na equação geral do receptor. Natália, uma pergunta. Fale-me. Quando a gente vai testar a rede de casa, no caso, para ver quanto é que tá vindo de corrente, a gente coloca o multímetro ali, às vezes dá menos do que o valor, que é o 127, né? Dá menos que esse valor. No caso, esse valor vai entrar, no caso assim, tem 110 e o 90. Esse valor entra no lugar dos 90? Não entendi. O valor que tu mediu? Vamos supor, era para dar 110, um exemplo, tá? Aí eu medi com o multímetro e deu 90. É esse mesmo cálculo que a gente faz aqui para saber quanto é que vai dar de ampere? Sim. Tá. E para a gente saber esse valor de 5 aí que deu aí? Só que o ideal é tu usar o valor da tua rede mesmo. Só se tu quiser saber naquele momento, tá? Sim. Naquele momento eu quero saber qual é a corrente que está passando no meu equipamento. Aí tu mede a tua tensão e usa exatamente o valor da tua tensão. Se tu for usar de uma forma genérica, tá? Eu te aconselho a botar o valor 127, porque a rede ela varia. Então, se hoje tu mediu, tá? E ela tá 90, tu calculou, tu vai achar um valor de corrente, tá? Um valor. Aí amanhã ela tá 98. Então, o valor de corrente que tu vai achar é maior. Então, pode dar um problema. Se tu quiser saber no momento, tudo bem. Tá, e esse valor de 5 ohms aí, como é que a gente faz? A gente coloca 5 ou como é que faz no multímetro ali? A resistência do equipamento... Não, os 5 ohms, como tu encontra? Não, esse tu não consegue medir. Esse tem que dizer no equipamento.
Ah, sim. Tá bem. Depois eu vou Ok. trazer umas etiquetas para a gente analisar as etiquetas dos equipamentos, tá? Mas todo equipamento tem uma resistência interna dele, tá? E Sim. vai dizer ali. Deixa Sim. me dê um minutinho que eu pego aqui. Ei, Pedro. Opa! Não vou deixar aqui. Não, é que eu precisei usar a furadeira e eu vi que a etiqueta da furadeira vinha bem completinha. Vou mostrar para vocês, mas ela não está aqui. Vou tirar uma foto e vamos conversar sobre ela, tá? A tendência é cada vez vir mais completo, né? A listagem das unidades dos equipamentos. Aí os mais antigos, às vezes, não vem alguns, mas o valor da resistência sempre vai vir no equipamento que tu está usando, que tu está medindo a corrente dele ali. A corrente tu vai calcular, a tensão vai ser a da rede, mas essa resistência interna tem que vir descrito no equipamento, né? Porque, de fato, não é uma resistência, é o quanto ele tem, né, a característica construtiva dele, a carcaça do equipamento, tem a oposição da passagem de corrente, né? Então, por exemplo, uma furadeira recebe energia elétrica e faz um esforço mecânico também, né? Uma furadeira pequenininha deve ter uma resistência pequena, tá? Porque o corpo dela, a carcaça é pequenininha. Uma furadeira grande, tá? Mais potente, provavelmente tem uma resistência maior. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Antes de entrar no cruzamento gráficos de geradores e receptores, tá? Eu vou conversar com você sobre associação de geradores, tá? É algo bem comum a gente ter associação de geradores, né? Por quê? Financeiramente, um gerador muito grande, às vezes sai mais caro, aliás, muitas vezes sai mais caro do que tu ter 2, 3, 4 geradores, tá? E também não é só pelo aspecto financeiro, e sim pelo logístico, né? Quem usa geradores mesmo direto, tá? Se tu tem um muito grande e ele dá problema, ele tem que ficar parado para manutenção. E aí para a tua produção, para o que tu está fazendo ali, tá? Então é comum fazer a associação. Claro que se tu usa todos, um der problema, né? Tu vai ter uma geração menor, mas tu não fica parado. Então é uma estratégia, né? Em vez de ter um gerador muito grande, fazer a associação de geradores. A associação, tá? De todos os elementos é normal ser feita, de geradores, de capacitores, de indutores, tá? E sempre existem só 2 tipos, série e paralelo, tá? A gente estudou lá a associação de resistores. Como que se comporta um gerador, tá? Geradores e receptores são associados, né, a fim de produzir um resultado que não seria possível com apenas um equipamento ou seria muito caro. Então, a gente separa, tá? Ou por estratégia. Associação em série dos geradores. O que a gente ganha, tá, com a associação de série dos geradores? Esse tipo de associação é empregado para obter, tá, tensões maiores que as tensões individuais, tá? Quando a gente associa geradores em série, a tensão deles vai se somar. Então, no final, eu vou ter uma tensão maior, tá? Ou poderia substituir por um muito grande, mas aí tem esses problemas que nós falamos. Vou voltar aqui. Peraí. Tá? Então, vou associar geradores em série quando eu quero um valor de tensão mais alto. Só que, se um gerador eu tenho
a fonte de tensão dele ali, e também tem uma resistência. Quando eu utilizo vários geradores, eu não posso considerar a resistência só de um. Cada um tem a sua resistência. Então, eu também tenho que considerar a resistência dele. Aqui a gente tem um circuito, ó. Aqui, o Rzão representa um circuito que vai ser alimentado. Rzão não interessa, tá? É a resistência ali de um receptor. Digamos que vai alimentar uma série de equipamentos. O Rzão é representado por esses equipamentos que vão ser alimentados. O nosso foco são dos pontos A e B, nesses 3 geradores. Ó, eu tenho o gerador 1, tenho o gerador 2 e tenho o gerador 3, tá? Se eu associar eles, eu posso transformar, né, matematicamente eles em um, né? Vai ter uma resistência total e uma tensão total. Como que a gente calcula a tensão que vai dar total e a resistência total em associação de geradores, tá? Quando eles estão associados em série, a tensão total vai ser a soma das tensões, tá? E a resistência total vai ser a soma das resistências, tá? Parece óbvio, mas é em série. E em paralelo, se comporta de maneira diferente, por isso que a gente estuda os dois. Então, anotem aí, por favor, associação em série de geradores. Associação em série de geradores. Tem como objetivo conseguir valores maiores tem como objetivo conseguir valores maiores de tensão. Aí anotem essas duas equações, só as de baixo aqui, tá? De cima a explicação matemática dele. A equação é só a de baixo, tá? E e R. O que essa equação nos fala? O E, né? A tensão equivalente vai ser a soma das tensões individuais de cada um, ou seja, E é igual a E1 mais E2 mais 3 pontinhos mais EN. De novo, o que é o N? É o N gerador que eu estou, né, associando. 10, 20, 30. É muito parecido com os receptores lá. Os 3 pontinhos é só para indicar que enquanto eu estiver associando em série, eu vou somar. O R se comporta do mesmo jeito, tá? A resistência equivalente final é igual à soma da resistência de cada um dos geradores. Tem como repetir, Natália? Cortou minha internet bem na hora. Sim. Não, tu falou um negócio e eu não entendi. Tá, eu tô fazendo a explicação dessas duas equações aqui, ó. O E, Sim, né? A tensão eletromotriz, né? A tensão ideal do gerador. A tensão equivalente é igual à soma da tensão de cada gerador que eu estou associando. E a resistência se comporta do mesmo jeito. A resistência equivalente é igual à soma das resistências de cada gerador que eu estou associando.
certo? Certo, obrigado. Tá? Então, que conclusão nós temos nesse tipo de associação, né? Em uma associação em série de geradores, a força eletromotriz, né, do modelo equivalente, ou seja, a força eletromotriz equivalente é a soma da força da eletromotriz de cada um deles, tá? A resistência interna equivalente é igual à soma das resistências dos geradores. Foi isso que a gente conversou agora. Mas a gente precisa entender o objetivo. O objetivo de se ter geradores associados em série. Ter um alto valor de tensão. Conseguir um alto valor de tensão. Beleza. Vamos fazer, tá? Um exercício aí de associação de geradores em série, tá? É o seguinte, uma lâmpada incandescente com resistência de 3 ohms é ligada a 4 pilhas em série. O que são as minhas pilhas? São os meus geradores. Representam meus geradores simples, né? Geradores químicos, pilhas e baterias. Cada um com força eletromotriz de 1,5 volts e resistência interna de 5 ohms. Determine a corrente que passa, né, na lâmpada ali, tá? Como que eu vou achar a corrente que passa na lâmpada? Todos os exercícios que eu trago para vocês, eles são simplificados, tá? Mas de uma situação real e maior. Por exemplo, não tem, né, o sentido de eu ligar uma lâmpada em 4 pilhas, mas uma representação maior. O que isso seria? Associação de geradores que estão alimentando algo. Neste caso, estou alimentando uma lâmpada. Mas na prática, meus geradores alimentam, né, seções, uma área que faz um tipo de montagem, outra área, tá? Então é só uma simplificação. Então são 4 geradores com resistência interna de 0,5 ohms e força eletromotriz de 1,5 volts. E a minha lâmpada ali, né, tem uma resistência de 3 ohms. Vou deixar vocês copiarem aí.
Notado? Vamos lá, então. Meu Deus. Certo. Nós temos o quê? Uma associação de geradores, né, ligados a uma lâmpada, né, que seria algo que está consumindo, né, a energia desses geradores. Sempre que eu tenho uma associação para analisar o sistema, eu preciso pegar essa associação e transformar em um único componente para poder entender. Do mesmo jeito que a gente faz com circuitos, né? Quando a gente quer saber a corrente que passa em um circuito, a gente precisa saber da resistência total. Se eu tenho vários equipamentos, eu preciso primeiro resolver, né, esse circuito. Então, a gente precisa transformar o nosso gerador, que são 4, né? 4 em um único, né? O que a gente precisa desenhar, então? A fonte geradora e aquilo que representa a resistência interna dele, tá? E vou desenhar a nossa lâmpada aqui, que continua, de 3 ohms. Então, essa daqui é a representação daqueles 4 geradores que eu transformei em um. Agora, a força contra-eletromotriz vai ser a equivalente àqueles 4. Do mesmo jeito que a resistência interna vai ser a resistência interna equivalente daqueles 4, tá? Como que é a força eletromotriz equivalente, né, numa associação em série? Nada mais é que a soma, tá, das forças contra-eletromotriz do próprio gerador. Então, são 4, os 4 são iguais, de 1,5 mais 1,5 mais 1,5 mais 1,5. A força contra-eletromotriz equivalente, então, ficou 1,5 mais 1,5, 3, mais 1,5, 4,5, mais 1,5, 6. Então, 6 volts. 4 pilhas associadas em série vai me fornecer, né, uma tensão de 6 volts. Vou calcular também a resistência interna dela. Resistência interna equivalente é igual à soma das resistências internas de cada um. O valor de cada um era 0,5. Quatro resistências de 0,5 vai me fornecer uma resistência total, né, equivalente de 2 ohms. Tá? É importante que vocês saibam que geradores associados em série, normalmente, tá, eles são iguais, exatamente iguais, tá? Mesma tensão, mesma corrente, mesmo aspecto construtivo, tamanho, tudo, tá? Mas podem ser diferentes, tá? Por que normalmente eles compram iguais? Porque caso queira fazer um rearranjo, tá? Rearranjar os meus geradores, em série, eles podem ser iguais ou diferentes. Mas, em paralelo, eles precisam ser iguais, tá? Então, se eu compro um de cada, estou ligando em série, tá tudo bem. Mas caso eu precise rearranjar e fazer em paralelo, se eles estão diferentes, eles não vão funcionar, tá? E também porque, na teoria, não existe a possibilidade de dar problema em série, se eles forem diferentes, mas na prática, às vezes dá, tá? Porque o que é um gerador? Ele fornece tensão. O que é o receptor? Ele recebe uma tensão, tá? O receptor consome a tensão do gerador, tá? Se ele está ligado em série, não deveria acontecer isso, tá? Mas se eu tenho uma diferença de potencial em um deles, esse que tem uma diferença de potencial menor, tá? Por algum problema, se ele tem uma diferença de potencial menor, tá?
ele vai ter o quê? Uma diferença de potencial. Então, no lugar de gerar, ele pode consumir a tensão de um dos geradores que estão em série e dar problema no circuito, tá? Só quando dá problema. Se tiver tudo certinho, posso ligar diferentes, que não tem problema. Quando eles estão ligados em paralelo, obrigatoriamente tem que ser igual. Por quê? Justamente pelo mesmo motivo. Se eu tenho aqui um gerador, tá? De um tamanho, com uma especificação, e vou ligar outro em paralelo com ele, de outro tamanho, se um tem um tamanho, o outro tem outro tamanho, eles têm tensões diferentes. Se eles têm tensões diferentes, tá? Eu tenho uma diferença de potencial. Então, o que tiver menor potencial vai se comportar como um receptor, tá? E aí, um vai sugar a tensão do outro, digamos assim, e o circuito não vai funcionar, porque um vai fornecer, o outro vai consumir. Se tiver em paralelo, é certo que acontece isso, tá? Não tem como associar geradores diferentes em paralelo, tá? Inclusive, por isso que quando um dá problema, se muda a tensão dele, ele se comporta como um receptor e recebe a tensão do outro que está em paralelo, tá? Então, tem que ser igual. Achamos a força contra-eletromotriz equivalente e a resistência interna equivalente, tá? O meu exercício está pedindo a corrente que passa, tá? Aqui pela minha lâmpada. Como que eu vou achar a corrente que passa pela minha lâmpada, tá? Eu tenho que pensar que isso daqui é o quê? Este aqui é um gerador equivalente, que agora eu transformei em um. E este aqui de baixo, a minha lâmpada, nada mais é que um receptor, né? Tá transformando energia elétrica em luminosa. Eu sei que o quê? Que a tensão que passa no... Nossa, o celular não tem nenhuma pergunta aqui. Eu sei que a tensão que passa no gerador é a mesma tensão que passa no receptor, porque um está conectado com o outro. O gerador lança uma tensão, o receptor recebe, tá? Então, o valor da tensão a gente não precisa achar. A gente pode igualar, tá? Como que a gente vai igualar? Como que a gente calcula, né, a tensão de um gerador? Tensão de um gerador se dá pela equação geral do gerador, que é força eletromotriz menos resistência vezes I, tá? E como que eu vou achar a tensão do meu receptor? A tensão do meu receptor, tá? Se dá pela equação E mais E' mais R' vezes I, tá? A corrente é a mesma. Só que a gente está falando, neste caso, de uma lâmpada, tá? Lâmpada não vai ter uma força contra-eletromotriz, tá? Essa força contra-eletromotriz vai ser zero. Por que que vai ser zero? Ela não tem uma tensão que ela, de fato, deveria fornecer. A gente só tem esse valor aqui, ó, tá? Em receptores mais complexos, como, por exemplo, o motor de corrente contínua, vai vir o valor da força contra-eletromotriz, tá? Elementos simples, às vezes, não vem o valor de uma força contra-eletromotriz. Elementos luminosos, tá? Lâmpadas não têm força contra-eletromotriz. Então, isso daqui vale zero, tá? E quando eu tenho também transformado em energia térmica, equipamentos de aquecimento, essa força contra-eletromotriz também é zero, tá? Ela só vai existir em equipamentos mecânicos. Então, ela ficou zero. Se ela ficou zero aqui, eu vou, né, tirar isso da minha equação. Sobrou só o quê?
R' vezes a corrente, tá? Então, eu tenho a equação do meu gerador e eu tenho a equação aqui do meu receptor, tá? E eu sei que a tensão real dos dois é a mesma, né? A tensão real sai do gerador e entra direto no receptor. Então, eu vou igualar as minhas equações, né? U de G igual a U de E. Qual é a equação que denomina, então, vou botar U de G, eu vou repetir, igual a U de E, né? A tensão do gerador é igual à tensão do receptor. Só que eu vou substituir as equações. Qual é a equação da tensão do gerador? É E menos R vezes I. Igual, qual é a equação da tensão do receptor? R' vezes I. Então, a minha equação é essa daqui. Com essa equação que eu vou trabalhar e achar os meus valores. Tá? E agora a gente vai botar os valores que a gente tem, tá? Qual vai ser o valor da minha força eletromotriz? Vai ser a minha força eletromotriz equivalente, né? O somatório de todas. Qual o valor dela? 6. 6. Menos, qual o valor da resistência interna do gerador? 2. 2. Vezes I, a corrente que circula no circuito, é o que eu quero saber, né? Igual, qual é a resistência interna da lâmpada? 3. É os próprios 3, tá? É a resistência dela mesma. Vezes a corrente, né, que passa por ela, que também é o mesmo I. Então, eu fiquei com essa equação, mas que tudo está em função de I. Então, eu consigo resolver, tá? Vou isolar I. Tenho aqui, ó, menos 2I. E aqui, 3I. Vou botar tudo no mesmo lado. Tudo que tem I num lado e tudo que só tem número no outro. Se aqui é menos 2I, quando passa para o outro lado da igualdade, passa a ser mais 2I. Então, sobrou 6 igual a 3 vezes I mais 2I. Vou juntar tudo que eu posso juntar. Números com números, tá? Constantes em volta de I com constantes em volta de I. De numeral sozinho, eu só tenho 6. Então, fico 6. 13i mais 2i vai dar 5i. 5i. Tá? 5 vezes i. Preciso isolar o i. O 5 está aqui multiplicando o i. Então, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar i igual a 6 dividido por 5. Tá? Esse 5 passou para cá. É só invertir a posição ali, né? Que está na mesma. 6 dividido por 5 igual a i. É a mesma coisa que i igual a 6 dividido por 5. Só os lados eu mudei. Fiquei com 6 dividido por 5. Qual o valor da corrente? 1,2 ampere. 1,2 ampere. Tá? Então, achamos o valor da corrente que passa naquele circuito. Esta corrente, 1,2 ampere, tanto passa na lâmpada, quanto passa nos geradores, certo? Agora eu pergunto para vocês, como que a gente acha o valor da tensão? Você pediu só a corrente, mas a gente também pode achar a tensão. A gente acabou de deixar, ó, as duas equações da tensão, tem o meu I aqui. A gente não precisou calcular a tensão porque a gente igualou. Só que se a gente quisesse o valor da tensão, tá? Eu posso substituir nas equações gerais, né? Tanto do gerador quanto do receptor, tá? Vou fazer em outra cor aqui. Posso calcular a tensão a partir da equação geral do gerador. Eu não tenho a força contra a força eletromotriz do gerador? Tenho.
Eu não tenho a resistência interna do gerador? Tem. E a corrente, antes eu não tinha, mas agora eu tenho. 1,2 I. Tá? Então, posso achar pela equação geral do gerador. Ou posso achar pela equação geral do receptor. A resistência interna do receptor eu tenho. Né? Os 3 pontos. E a corrente que eu não tinha, eu também tenho. 1,2. Tá? Então, posso calcular por qualquer uma dessas duas equações. Por que eu posso calcular por qualquer uma das duas? Porque as duas têm o I. Porque as duas têm o I, né? Ou seja, por dentro das duas passa a mesma corrente. E também porque tem a mesma tensão. Não importa se eu botar na equação do gerador ou na equação do receptor, eu vou achar um valor de tensão. Este valor de tensão que eu acho passa tanto dentro do gerador quanto dentro do receptor, tá? Então, as duas têm que dar o mesmo valor, porque a tensão de um é igual à tensão do outro, tá? Então, vamos ver se os valores que a gente encontrou tá certinho. Força eletromotriz equivalente era 6, menos a resistência equivalente era 2 vezes a corrente. A gente encontrou 1,2. Quanto vai dar isso? 2,4, 3,6. Certo? 3,6. Isso. 3,6 Volts. volts. Vamos procurar agora pela equação do receptor. A resistência interna do receptor, quanto era? Receptor é a minha lâmpada. Qual é a resistência da minha lâmpada? 3 ohms. 3. Vezes a minha corrente, que é exatamente a mesma, 1,2. 3 vezes 1,2 dá os mesmos 3,6. Então, tá certo, tá? Se eu achasse um valor de tensão para o receptor e um valor de tensão para o gerador, aí seria um problema, porque a tensão que passa nos dois é a mesma e a corrente que passa nos dois é a mesma. Entenderam a igualdade que a gente fez ali, pessoal? Se nós tivéssemos, né, o valor de tensão, a gente não ia precisar fazer essa igualdade. O que ele queria? Né? O valor de corrente que passa lá na minha lâmpada. Se ele me desse o valor de tensão, eu não ia precisar ter esse trabalho todo. Porque se eu tenho a resistência da lâmpada e se ele me dá o valor de tensão, como é que eu calculo a corrente? Direto pela lei de Ohm. U igual a R vezes I. Tá? Então, eu fiz essa igualdade porque eu não tinha o valor de tensão. Mas eu sei que a tensão de um é igual à tensão do outro. Então, eu igualo sem precisar da tensão, né? E deixo em função da corrente. Entendido esse exercício, pessoal? Sim? Sim. Copiaram? Posso mudar para lá de novo? Vamos lá. Do mesmo jeito que eu tenho a associação em série, né, eu tenho a associação em paralelo, N geradores. Tá? Nessa associação, todos os polos positivos estão interligados, tá? Como... Tá? Os polos positivos têm que estar todos unidos, tá? E os negativos também. Então, se eu vou ligar geradores em paralelo, todos os positivos têm que estar ligados juntos e todos os negativos têm que estar ligados juntos. Se eu inverter o 1, esse 1 vai se tornar um receptor e vai consumir no lugar de gerar corrente elétrica, tá? É só a ligação dele que já faz toda a diferença. Polo positivo com positivo, negativo com negativo, todos juntos, tá? Já a corrente total
é a soma das individuais. Lembra que a gente falou? Quando a gente tem uma associação em série, o que acontece com a corrente, gente? Quando a gente, de forma genérica, quando a gente tem uma associação em série, o que acontece com a corrente naqueles dispositivos? Se somam, é isso? Ela é a mesma. A corrente é a mesma, mas a tensão se divide. Quando a gente está em paralelo, o que acontece? A corrente se divide e a tensão é a mesma, tá? Então, no caso dos geradores, a corrente total, tá? Ela é a soma das individuais. Como as tensões e resistências individuais são iguais, como a tensão vai ficar igual, a corrente vai se somar, tá? Então, com isso, eu tenho um valor de corrente maior. Resumidamente, na associação em série, eu tenho um alto valor de tensão e um baixo valor de corrente. Então, se eu quero um valor de tensão alto, eu ligo em série. Se eu quero um valor de corrente alto, tá? Eu ligo em paralelo. Só que elas são inversas, né? Se numa eu tenho tensão alta, eu vou ter corrente baixa. Na outra, se eu tenho corrente alta, eu vou ter uma tensão baixa. Então, eu tenho que ver o que eu preciso. Um valor de tensão alto ou um valor de corrente alta, tá? Então, é isso que vai determinar se eu vou fazer uma associação de geradores em série e em paralelo, tá? Não só isso, também do que eu tenho. Se eu vou comprar geradores, tanto faz, analiso a tensão e a corrente, né? E posso usar qualquer um dos dois. Se eu já tenho os geradores, também tenho que analisar se eles são iguais. Se eles não são iguais, eu só posso associar em série. Paralelo, nem pensar, tá? E no paralelo, tem que ter muito cuidado na prática da ligação mesmo, para botar polo positivo com polo positivo. Se um estiver invertido, esse um vai se tornar consumidor, tá? O que acontece com os valores, tá? De tensão e de corrente? Anotem, por favor, esta equação aqui, ó. Anotem assim, associação em paralelo de geradores. Associação em paralelos de geradores. É utilizado associação em paralelo de geradores é utilizado quando se deseja altos valores de corrente. A associação em paralelos de geradores é utilizado quando eu desejo altos valores, né, de correntes. E aí anotem essas duas equações, aqui, ó. Só o E e só o Rzinho, tá? O que diz ali? E igual a E0. Matematicamente, o que aquilo ali quer dizer? Quando eu tenho geradores associados em paralelos, a tensão equivalente é igual à tensão deles, não a soma, né? Se eu tenho 3 geradores associados em paralelos de 100 volts. Qual vai ser o valor da tensão? Os 100 volts, não vai somar. Se fosse em série, ia ser 100 mais 100 mais 100. Mas em paralelo, a tensão é a mesma deles. Eles são iguais, né? Então vai ser o valor da tensão de um deles normal. E a resistência dele diminui. Por que a resistência dele diminui? Porque eu tenho essa equação aqui, ó. R igual a R0 dividido por N. O que é R0? É o valor da resistência interna. De qual deles? Tanto faz, porque eles são iguais. Então, se eu tenho os mesmos 3 geradores de 100 volts e com resistência interna deles de 3 ohms cada um, 3 ohms, 3 ohms, 3 ohms, se
Se fosse em série, o que ia acontecer com essa resistência interna? Eu ia somar. Mas, em paralelo, é o valor da resistência dividido pelo número de resistores ali. Ou seja, 3 ohms, que é o valor das resistências, são iguais, dividido pelo número que tem. São 3 geradores, então eu tenho 3 resistências. 3 ohms dividido por 3 vai dar 1 ohm. Então, quando eu tenho associação em paralelo de geradores, a minha resistência é menor. A tensão é a mesma, a resistência é menor. Com isso, a corrente vai ser alta. Anotar essas duas equações aqui? Sim. Sim? Então tá. Qual é a vantagem de se obter esse tipo de associação, né? É obter valores de correntes elevados, né? Recurso necessário, por exemplo, para a partida de certos motores. Tem alguns motores, né, que são um pico de corrente para dar partida. Então, eu associo geradores em paralelo. Porque se eu associasse em série, eu tenho um valor de tensão alto, mas a corrente vai ser baixa, então não me serve, tá? Já nas pilhas e baterias, essa associação deve ser evitada, tá? Porque mesmo com a mesma carga dentro de cada um, pode haver uma circulação de corrente. O que quer dizer isso, tá? Pilhas e baterias vai ter uma carga dentro ali, né? Um valor de tensão, mas ele pode não ser perfeito, tá? Se eu comprar 3 pilhas, uma vem uma tensão de 1,5, a outra 1,5 e a terceira 1,4. Esse 0,1 já é o suficiente para ter 2 valores diferentes. Aí eu vou ter uma diferença de potencial, tá? Então, geradores eu ligo em série e em paralelos. Todos os tipos de geradores, tá? Em específicos, os eletroquímicos, pilhas e baterias, eu procuro evitar associar em paralelo, só em série, tá? No caso, né, aquele com menor valor nos terminais, ele vai se tornar um receptor, né, e receber a energia que ele deveria gerar, tá? Isso eu comentei com vocês. Olha só. Certo. Pessoal, vou terminar por aqui a aula de hoje. Dúvidas até então? Não? E boa noite. Bom, é o Pedro. Fale-me. Eu tenho uns trabalhos pendentes contigo, não tenho? Acho que dessa matéria, né? Desta aqui? Tu fez o trabalho na sexta-feira passada? Não fiz, que eu não estava assistindo aula, que eu estava no trabalho, né? Tá. Hoje eu dei uma fugidinha. Todo mundo que não está conseguindo assistir ou não pôde realizar, tá? Vai fazer a segunda chamada. Inclusive, caso tenha mais alguém que não tenha feito o trabalho, vai ter uma segunda chamada, tá? E para aqueles que fizeram, mas por acaso não vão comparecer, não vão conseguir comparecer à segunda prova, que é na segunda-feira que vem, todo mundo vai fazer a segunda chamada no mesmo dia, vai ser dia 19, tá? O Pedro não fez a primeira ali. Não sei se ele vai conseguir fazer a segunda. Se ele não fizer nenhuma das duas, eu mando as duas juntas dia 19. Quem vem depois ali? O Rafael. O Rafael fez a primeira. Caso ele não faça a segunda, ele vai receber só a segunda, tá? Mas quem não fez alguma delas, vai ser tudo no dia 19. Aí eu mando para vocês separadamente. Eu só preciso que vocês me avisem como o Pedro me avisou, tá? Agora eu já anotei aqui que o Pedro não fez a primeira. E aí, se tu não fizer a segunda, tu me avisa de novo, que aí eu vou separando vocês. E aí, no dia 19, eu mando todas as segundas chamadas. Pode ser? Tem negócio do dia temporal aqui. Eu não escutei, pessoal. É o Charles. Eu não fiz também o primeiro negócio do dia do temporal aqui. E aí, então, vou anotar o teu nome aqui. Aquilo que eu estou trabalhando, né? Aí hoje eu tenho uma fugidinha. Vou ver se segunda-feira, amanhã pessoal também. que faz na hora ali, tá? Eu sei quase todas. Falta de ontem, a de hoje, já vou fazer isso agora, tá? Vou postar a nossa aula lá no canal. Aí, quando tiver um tempo, tu vai ter que recapitular ela lá no YouTube, porque tu vai precisar dela para fazer a segunda chamada, tá? Aí vai assistindo aos poucos, para não deixar para assistir todos no mesmo dia, senão não vai ficar muita coisa. Mas assim que der, tu assiste as que faltou,
e aí vai vendo a matéria. E quem vê alguma aula lá no YouTube porque perdeu, se surgiu alguma dúvida, vocês me chamam no final da aula ou me mandem mensagem, tá? Porque vocês vão assistir lá, mas se surgir uma dúvida, não vai ter com quem na hora tirar. Mas aí me mandem e eu respondo para vocês. Mais alguém que esteja na sala que não fez a primeira? Eu, Natália. Felipe. Natália, Felipe também não, tá? Tá, anotei Felipe aqui, P1. Luciano também não. Quem? Luciano Freitas. Tá, anotado. Claro, se for trabalho, não tem muito o que vocês fazerem, tá? Mas quem perdeu a primeira, procurem não perder a segunda, tá? Porque senão vai vir a segunda chamada com o tamanho das duas, vai ser um trabalho meio grande, mais fácil fazer elas na aula, até porque na aula vocês têm a possibilidade de ir tirando as dúvidas na hora aqui, tá? Então tá, pessoal. Boa noite para vocês. Voltamos a nos falar amanhã, então. Boa noite. Boa noite aí, pessoal. Boa noite a todo mundo aí, valeu. Valeu. Boa noite também. Boa noite, cuidado. É foda. Bem na hora, chegou a terminar.